Existe algo profundamente perturbador sobre quedas. Quando alguém cai, não é apenas o corpo que despenca. É a reputação. É a narrativa pública. É a versão da verdade que as pessoas escolhem acreditar. Uma jovem modelo famosa cai da sacada de um prédio luxuoso em Londres. A mídia declara: suicídio. A polícia confirma: suicídio. A sociedade aceita: suicídio. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se não for? Hoje nós vamos falar sobre o chamado do cuco, mas não como um simples romance policial. Vamos falar sobre percepção, sobre reputação, sobre como a sociedade constrói verdades rápidas para aliviar o desconforto da dúvida. Porque o verdadeiro mistério aqui não é apenas descobrir o assassino. É descobrir como a verdade é manipulada e por quem. O ser humano odeia lacunas. Quando algo acontece e não entendemos, nossa mente corre para preencher o vazio. Uma queda, uma morte, uma celebridade com histórico instável. A conclusão parece conveniente demais. E conveniência é perigosa. A sociedade aceita o suicídio porque ele resolve o desconforto coletivo. Não precisamos investigar mais. Não precisamos lidar com a possibilidade de violência. Não precisamos questionar estruturas de poder. Caso encerrado. Mas é exatamente nesse momento que surge o detetive. E não estamos falando apenas de um investigador profissional. Estamos falando de alguém disposto a tolerar a incerteza. E isso é raro. A maioria das pessoas prefere uma mentira confortável do que uma verdade complexa. Esse é o primeiro grande ponto psicológico do livro. A verdade exige resistência emocional. O protagonista não é apenas um solucionador de crimes. Ele é um observador de padrões humanos. Ele percebe microexpressões, mudanças de tom, silêncios estratégicos, contradições sutis. Enquanto o mundo aceita versões prontas, ele observa. E aqui surge um ponto crucial para o público. Você observa ou apenas reage? Vivemos em uma era onde reagir é automático. Notícia, opinião. Vídeo, julgamento. Imagem, conclusão. Mas investigação exige pausa. Exige desconfiar da própria primeira impressão. E esse é um dos maiores valores psicológicos da narrativa. O livro ensina que a primeira versão da história raramente é a mais profunda. A vítima é uma celebridade. E celebridades não pertencem a si mesmas. Elas pertencem à narrativa pública. Cada pessoa ao redor dela carrega interesse, dinheiro, status, imagem, proteção de reputação. O que o livro faz com maestria é mostrar que o crime não acontece isolado. Ele acontece dentro de uma rede de interesses. E isso é extremamente atual. Quantas verdades são abafadas para preservar imagem? Quantas narrativas são moldadas para proteger poder? Aqui o mistério deixa de ser apenas individual. Ele se torna estrutural. A pergunta deixa de ser quem matou e passa a ser quem se beneficia da versão oficial. Existe um nível mais profundo aqui. Manipulação não é apenas mentir. É direcionar percepção. É plantar dúvidas seletivas. É oferecer versões parciais. É usar emoção como distração. O livro demonstra como pessoas manipulam ambientes inteiros sem levantar suspeitas. E isso é assustador porque é real. Grandes decisões sociais são tomadas com base em versões incompletas. O thriller funciona porque reconhecemos o padrão. Talvez não em crimes, mas em relações, em trabalho, em política, em família. A manipulação começa quando alguém controla a história que é contada, e termina quando alguém ousa questioná-la. Investigar não é romântico. É desconfortável. Quanto mais o detetive avança, mais ele percebe que cada resposta abre novas perguntas. A verdade não aparece inteira. Ela surge em fragmentos. E cada fragmento exige coragem. Porque quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe tudo. Esse é o dilema existencial central da obra. Buscar verdade é aceitar instabilidade. É abandonar certezas rápidas. É viver temporariamente no caos. E isso conecta profundamente com o público adulto que busca crescimento mental. Porque crescimento exige desconstrução. Após acompanhar essa investigação, algo muda no leitor. Você começa a questionar versões oficiais. Observar comportamento com mais atenção. Desconfiar de unanimidade imediata. Perceber interesses ocultos em discursos. Você passa a enxergar o mundo como uma investigação constante. Não paranoica, mas consciente. Essa é a grande força do livro. Ele não apenas conta uma história. Ele treina sua percepção. No fim, o mistério é resolvido. Mas a reflexão permanece. Quantas histórias você aceitou sem investigar? Quantas conclusões você adotou porque eram mais simples? Quantas vezes você confundiu repetição com verdade?
O Chamado do Cuco é mais do que um romance policial. É um estudo sobre como versões se consolidam, como reputações protegem mentiras, como a verdade exige resistência. E talvez a pergunta mais importante não seja quem matou, mas sim quem está moldando a história que você acredita hoje.